Bom dia, gente. Quarta-feira, muito frio. Agora eu tô em São Leopoldo aqui, mas olha, muita neblina, muita cerração, muito nevoeiro, né, nessa vinda até São Leopoldo. A gente saiu 6h30 da manhã lá de Porto Alegre, agora 7h50 aqui em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. E eu vou falar agora rapidinho para vocês aqui, né, porque tem um assunto que tem me incomodado da última sexta-feira, né? Nós tivemos aí 2 mortes brutais, 2 meninas que foram severamente, né, assassinadas, né? Uma encontrada num lixo em Guaíba e uma outra num condomínio em plena luz do dia em Novo Hamburgo. As pessoas que deveriam proteger as crianças, essas meninas, acabam sendo as pessoas que acabam ceifando a vida dessas gurias, né? E a gente tem casos, né, muito tristes que a gente lembra, o caso do menino Bernardo, do Miguel. Quem não lembra daquele caso do menino Bernardo lá do Norte Gaúcho, né, que era maltratado pela madrasta, pelo pai médico, enfim, aquela situação acabou sendo medicado, né, dado uma grande dosagem de medicamento, foi enterrado às margens de uma rodovia. Tivemos aquele outro menino, né, que a mãe, se é que a gente pode chamar de mãe, que acabou, né, esquartejando, quebrando, enfim, ele todo colocando numa mala e jogando lá no rio Tramandaí, na divisa com o Imbé. Nunca foi encontrado o corpo até hoje, né? Nós tivemos aí o caso daquele menino que foi enforcado pela mãe com um varal lá em Planalto. E tantos outros, né? A gente tem tido aí casos de máxima brutalidade. Não só aqui, tem a Isabelle, né? O menino aquele lá do centro do Sudeste, né? Que acabou também envolvendo um médico, né? O Jairinho, que a mãe era conivente com os maus tratos, o guri todo quebrado, todo arrebentado. Então, assim, a gente tem uma covardia do ser humano, do adulto, de uma forma assim que é inexplicável. Aqui no Rio Grande do Sul são inúmeros os casos. É o ser humano que acaba aliviando, entre aspas, a sua frustração em inocentes, né? No caso de alguns, até um alívio, né? A morte, infelizmente, por mais dolorido que isso seja dito, em alguns casos é até um alívio para a criança, de tanto sofrimento, de tanta tortura. A gente vê casos em que a criança nasceu sofrendo, nasceu sendo torturada, seja fisicamente, seja emocionalmente, e que a morte para ela é até um alívio, para ela parar de sofrer, né? Mas é incompreensível, assim, tamanha crueldade. Mães, ditas mães, né, que deveriam zelar pelos filhos, que deveriam zelar pela vida, né, são as agressoras, são as doentes da cabeça. E são muitos os casos de mães que acabam descontando toda a sua frustração no filho, na filha, né, porque não tem aonde acabar se vingando de um familiar, do ex-marido ou da ex-mulher, né, no caso do homem, e acaba descontando a sua raiva naquele pobre ser, né? Eu tenho um filho pequeno, não tão pequeno, mas já foi, e é inimaginável a gente pensar em alguém né, agredindo, violentando, fazendo mal para uns anjos, né, que não tem maldade, né, que não tem maldade. É incompreensível que o ser humano, né, nem o bicho faria tamanha crueldade com os anjos desse, né? E a gente fica revoltado, né? Prisão, o mínimo, né? Que os monstros, né, desses hoje estão sofrendo, né? Os monstros que foram levados, mas que, sinceramente, muitos deles não têm nem juízo de valor, nem arrependimento tem, né? Tem gente fria, tem gente psicopata, tem gente doente, com problema emocional, que acaba descontando toda a sua frustração nesses
anjos, né? Desses anjos que são brutalmente assassinados. Eu nem entro no mérito de quem é violentado, né? De quem é abusado sexualmente. São muitos os casos, inclusive grande parte deles dentro de casa, de quem deveria proteger essas crianças, né? E o que mais me assusta nisso tudo, e que me revolta, é o nosso poder público, que é essa dita rede de apoio, que é um lixo, né? Ela existe, mas ela é, de um modo geral, um lixo. Esse é o termo. Porque nós temos alguns conselheiros tutelares, sim, que fazem um belíssimo trabalho, mas temos tantos que estão lá só pelo salário, né? Esse conselheiro tutelar que a gente tem que votar, ele é devidamente escolhido pela população, ou pelo menos deveria ser. E nós tivemos o caso agora em Alvorada de uma menininha também, uma bebê que foi assassinada e que teve omissão do poder público em Guaíba. A gente até vai trazer agora no final aqui da minha fala a reportagem da Rádio Gaúcha. Andressa Xavier, a equipe do Gaúcha Atualidade, tentou um contato com a conselheira tutelar de Guaíba. Ela desligou na cara da reportagem, porque sabe que foi omissa, que deixou a desejar. Tem uma vizinha dizendo que comunicou às autoridades mais de 20 vezes, e nada foi feito. Nada foi feito. Então, assim, é de uma tristeza sem tamanho. As crianças não têm uma rede de proteção como deveria ser, né? Tem uma rede que recebe crianças em Porto Alegre, tem, mas assim, muitas conselheiros não fazem o seu trabalho, né? Porque é o conselheiro que entra lá dentro da casa da família após uma denúncia e, se necessário, inclusive, toma medidas protetivas, tira a criança lá de dentro, né, encaminha para um abrigo, tenta deixar com outro familiar, acompanha a situação. Mas se nem isso é feito, aí nós não temos nada. Aí não adianta Disque 100, não adianta Brigada Militar, não adianta, porque não tem, lá na ponta, no início da ação, existem pessoas que não fazem o seu trabalho adequadamente. Então, o nosso dever, a gente é meio culpado, sim. A gente tem uma parte de culpa na morte dessas duas meninas em Novo Hamburgo, em Guaíba, no Menino Bernardo, pela omissão. Se você vê um pai maltratando, causando, torturando, causando danos psicológicos, não levando na escola, deixando a criança à mercê, como muitos deixam na rua, dormindo na área, dentro de um carro, jogado, que nem um bicho, tem que denunciar, né? Porque vai ser investigado, ou pelo menos deveria, né? Nosso papel é pelo menos sinalizar. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue tomar a medida que a gente gostaria, mas pelo menos comunicar às autoridades ao nosso papel. A gente não pode ser omisso a esse ponto de daqui a pouco ser conhecido como o estado que mais mata crianças, mais mata meninos e adolescentes no país, né? Então é muito revoltante, é uma reflexão que fica: o que a gente espera para o nosso futuro, sobretudo para as meninas que são torturadas, que são violentadas diariamente dentro dos lares. Não fique quieto. É muito sério o que a gente vê com esses anjos que não podem continuar na mão desses monstros. A gente fecha aqui mostrando para vocês essa matéria que eu trouxe, né? Que a gente vai recuperar do Gaúcha Atualidade, onde a conselheira tutelar, questionada pela Andressa Xavier se ela tinha conhecimento do que acontecia com a menina de Guaíba, muito covardemente, porque sabe que agora todo mundo vai em cima dela, desligou a ligação na cara da jornalista. Então, assim, esse é o poder público que diz que cuida das nossas crianças, mas que na prática deixa muito a desejar. A ligação aqui, a gente vai obviamente falar sobre o caso da Caroline Souza Ferreira, que foi assunto de praticamente todo o programa aqui. A menininha de 9 anos teve o corpo encontrado na última sexta-feira dentro de um container lá no bairro Coab, Santa Rita, em Guaíba. Conselheira Andréia Rodrigues, bom dia. Alô? Alô, tá muito baixa a ligação. Agora a senhora tá me ouvindo melhor?
Tá um pouquinho melhor. Conselheira tutelar de Guaíba, Andréa Rodrigues, a senhora conhecia a Caroline e a família dela? Eu falei para tua colega que eu não ia falar sobre esse caso que corre em segredo de justiça. Ela me disse que era só sobre o funcionamento do Conselho Tutelar. Mas não corre sobre segredo de justiça, a senhora conheceu não? A senhora conhecia? Alô? Bateu o telefone, ela não quis conversar conosco. Que pena que o que acontece com o Conselho Tutelar de Guaíba, que tem tanto medo de falar? Esse é o problema, né? Quando acontece uma causa como essa, perguntas óbvias são feitas. Essa é a pergunta mais óbvia. A senhora conhecia? Não vou falar sobre o caso que corre em segredo de justiça. Não corre em segredo de justiça. Ter desligado o telefone é uma resposta, diz né? muita coisa, eu acho. Diz muita coisa. A minha pergunta foi bem simples. Conhecia ou não conhecia a Caroline? Aí quando a conselheira tutelar de Guaíba não pode nos responder algo tão simples e desliga a ligação...